Amigos e amigas do canal Teologia Adventista, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal de estudo da Bíblia, onde nós estudamos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre nós temos aqui este guia que nós estamos acompanhando, que é o amor e a justiça de Deus. Nós temos aprendido muitas coisas já com este tema até o exato momento, e hoje nós iremos estudar a lição número 5, a ira do amor divino. Será que é possível que Deus fique irado? Constantemente as pessoas evitam esse tema por pensar assim, não, Deus nunca odeia, Deus nunca se ira contra nada porque Deus é amor. Agora, é constante pensarmos que Deus não fez a questão de ocultar este assunto das páginas sagradas. As Escrituras apresentam muito bem o tema da ira de Deus. Agora, você e eu precisamos entender que a ira de Deus é realmente resultado do seu amor. É por isso que o tema falou assim, a ira do amor divino. É provável que você, quando leu esse título pela primeira vez, você pensou assim, ira do amor? Ira do amor divino? Parece algo totalmente contrário um ao outro. Não é? Como pode existir ira em alguém que é todo amor? A Bíblia diz que Deus é amor, não é? Agora, você precisa entender então que a sua ira é realmente resultado do seu amor, da sua justiça. Por quê? Porque ele ama, ele fica indignado contra tudo aquilo que é pecado e que é contrário ao seu caráter. E eu quero dar aqui para você logo de imediato em algumas ilustrações claras para que você entenda melhor este tema, tá bom? A ira não é retaliação maldosa ou mal intencionada da parte de Deus, como se fosse um tipo de revanchismo. Não, Deus não é revanchista. Pelo contrário, Deus é amor e Ele fica indignado contra o pecado ou contra alguém que causa mal para os seus filhos. E é isso que nós iremos aprender agora a partir dessa lição da Escola Sabatina. Mas antes de entrarmos propriamente na leitura da Bíblia, você e eu precisamos entender que aqui fala que a ira ou o ódio ou o amor, nós vamos entender que isso faz parte de emoções. Agora, você já parou para se perguntar qual é a diferença de emoções e de sentimentos? Existe uma diferença, pastor? Sim, existe uma diferença entre emoção e sentimento. Olhe para a tela. Emoções e sentimentos estão intimamente ligados, mas são diferentes em sua natureza. E como são diferentes? Emoções são reações automáticas, instintivas e fisiológicas e estímulos internos ou externos. Elas são universais, imediatas e de curta duração. Por exemplo, quando você sente medo, alegria ou ira. Agora, os sentimentos são interpretações conscientes das emoções. Eles envolvem pensamentos e sentimentos mentais mais profundos, sendo influenciados por experiências, crenças e cultura. Exemplo, ressentimento, sentimento que pode surgir da emoção de ira. Acontece algo na sua vida e você fica imediatamente emocionado. É algo instantâneo e você começa a sentir raiva de alguém por algo que aconteceu instantaneamente. Mas se você começa a pensar todos os dias na raiva que você sentiu, naquilo que aquela pessoa fez contra você, e você vai alimentando isso dia após dia, e isso se torna então um sentimento, porque ele foi alimentado, e esse alimentar da emoção é o que torna o sentimento, como por exemplo, você sentiu uma raiva e você vai alimentando essa raiva até se tornar um ódio. E é por isso que eu e você precisamos entender plenamente isso aqui. E uma outra ilustração que pode ficar mais claro para você essa questão da ira de Deus, eu faço a pergunta para você para iniciar essa ilustração. Você ama bebês? Com certeza, não é mesmo? Eu amo bebês, amo crianças, trabalhei 2 anos no colégio adventista com crianças e eu gosto muito de crianças. E se você ama bebês, então isso quer dizer que você odeia o aborto, como eu também odeio o aborto. Por que nós odiamos o aborto? Porque ao contrário do que dizem alguns por aí, o aborto não é a eliminação de um amontoado de células sem personalidade. Não, pelo contrário, quando acontece um aborto, isso é um assassinato, isso é uma morte. Se você ama bebês, você odeia, você fica irado contra o aborto. Outra pergunta que eu faço para você, você ama os judeus? Todos os judeus precisam ser amados, porque Jesus disse que devemos amar a todos. Se você ama os judeus, você precisa odiar o holocausto. Outra pergunta que precisa ser feita, você ama os afro-americanos? Se nós amarmos os afro-americanos, significa que nós odiamos a escravidão.
Por isso, meus queridos, desculpe, eu preciso ser franco e claro com vocês. Não há uma neutralidade. Viram? Se você realmente ama o que é correto, o que é perfeito, o que é bom, o que é justo, então você terá inimizade contra aquilo que é errado, contra aquilo que vai contra aquilo que acabamos de dizer. Deus ama tudo que é certo e tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é virtuoso, mas a Escritura nos afirma constantemente que o ódio de Jesus ou de Deus é manifestado contra a iniquidade. E agora sim nós podemos ir para a nossa Bíblia e você verá aqui em Romanos capítulo 1, verso 18, onde diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça supriram a verdade, ou melhor, suprimem a verdade. A ira de Deus, ela é manifestada contra a impiedade, contra aquilo que é injustiça. Então, se você praticar a injustiça, é certo que a ira de Deus virá sobre você. Se a sua vida for uma vida de injustiça, a ira de Deus um dia virá sobre você. Certa vez uma pessoa chegou para um grande pregador e disse: Deus me salvou. E esse pregador perguntou: Deus te salvou de quê? E ele disse: dos meus pecados. E ele então respondeu: não, ele salvou você dele mesmo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Isaías 59, verso 2 diz que o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então, a ira de Deus vem sobre o pecado. E se nós praticamos pecados, nós estamos propensos a recebermos a ira de Deus. E quando diz que Deus nos salvou, quando a palavra de Deus diz que Deus nos salvou, ela está automaticamente dizendo que nós somos salvos da ira de Deus. É por isso que nós, quando vamos aqui para vários textos na Bíblia, como por exemplo, nós temos aqui na tela, como podemos lidar com a ira, a perspectiva bíblica e prática desse assunto. A ira humana, assim como outras emoções, não é pecaminosa em si, porque a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis, não é mesmo? Ela é uma reação natural e legítima, especialmente diante de injustiças. No entanto, o problema está em como reagimos a ela e se permitimos que ela nos controle ou nos leve ao pecado. Irai-vos, mas não pequeis. A base bíblica deste assunto é Efésios 4, versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira deve ser tratada como um alarme para algo errado, mas não pode ser alimentada de forma que se transforme um ressentimento, o ódio, uma vingança. Você pode até ter um alerta que é a sua consciência, né? A consciência, a razão e o juízo. Lembra que nós já falamos sobre isso aqui? Nossas faculdades superiores. Então você pode sim ter um alarme na sua mente, mas você não pode alimentar isso para que se torne então um ódio e leve você à vingança. Outra base bíblica que nós temos para isso, a diferença justa entre ira justa e pecaminosa. A diferença entre ira justa e pecaminosa. Ira justa reflete indignação por algo que contradiz a justiça de Deus, como o pecado, uma opressão. Você não pode ficar tranquilo diante da injustiça. Você fica indignado porque o pecado, a opressão estão em jogo. Então Jesus demonstrou isso, demonstrou sua ira justa ao purificar o templo, e nós veremos na parte de terça-feira, mais propriamente dito. Agora, o que é ira pecaminosa? Ela surge de um egoísmo, de um orgulho ferido ou de um desejo de vingança. Então a Bíblia diz: todo mundo, todo homem, seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós não temos o papel de promover a vingança, nós devemos deixar esse papel para Deus, porque a sua ira é uma ira que está totalmente conectada com o seu amor. Ainda avançando, como lidar com a ira sem pecar? Reconheça a sua emoção, não negue ou sufoque a ira, mas identifique o motivo por trás dela. Reflita antes de agir, dê espaço entre o momento da ira e da sua reação. Isso vai permitir transformar a emoção em um sentimento controlado. Como diz Provérbios 16:32, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. E também um ponto que precisamos ressaltar aqui é que você precisa sempre orar e buscar a Deus sabedoria divina nos momentos de fortes emoções. Apresente sua ira a Deus e peça orientação sobre como irá agir naquela questão. Salmo 4, verso 4 diz assim: irai-vos e não pequeis.
consultai no travesseiro o coração e sossegai. Por isso, nós podemos ver também que a Bíblia é muito clara com essa questão da ira. Há uma perspectiva bíblica interessante aqui. A ira de Deus é uma perfeita demonstração da sua santidade, e nós podemos ver isso quando nós pegamos a nossa Bíblia aqui, em Salmo 95, nós vemos no versículo 11 o seguinte: por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso. Perceba que Deus está dizendo que jurou, e esse juramento ele fez segundo a sua ira. Agora, se você voltar alguns capítulos para o capítulo 89, verso 35, verá que o texto diz: uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. Olhem só, ele jura por sua ira e jura por sua santidade. Assim é que o grande Jeová pessoalmente recorre à sua ira como uma perfeição igual à sua santidade. Tanto jura por uma como pela outra, ainda como em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e como todas as perfeições divinas são notavelmente manifestadas por ele. João 1,18. Por isso lemos sobre a ira do Cordeiro em Apocalipse 6, verso 16, onde na volta de Jesus muitas pessoas irão se afastar ou fugir da ira do Cordeiro e daqueles que está sentado no trono. Depois você lê lá esse texto. Eu retirei esse trecho aqui de um livro intitulado A Ira de Deus, do autor A.W. Pink. Pois bem, então quando nós entendemos esse assunto aqui, nós nessa introdução podemos dizer que a ira não é retaliação maldosa ou mal intencionada da parte de Deus, não é mesmo? A ira é realmente o resultado do seu amor. É por isso que na lição, eu tenho aqui o meu aplicativo aberto, a ira do amor divino, que nós estamos trabalhando essa semana, fala assim no Salmo 78, verso 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. E vocês vejam que no aplicativo eu sublinhei, eu ressaltei com a cor verde essa parte inicial que diz: embora a compaixão de Deus seja frequentemente reconhecida e admirada, muitos acham perturbadora a ideia de sua ira. Para alguns parece contraditório que um Deus de amor possa expressar ira. No entanto, essa noção é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta de seu amor. E perceba que mais abaixo, no último parágrafo, eu ressaltei a parte onde diz: essa ira divina é uma justa indignação provocada pela bondade e pelo amor perfeitos, buscando o pleno desenvolvimento de toda a criação. Vejam que tudo que nós apresentamos aqui nessa introdução é para que você tenha como suplemento e entendimento o que significa a ira de Deus. Deus é amor e por isso ele demonstra ira e indignação contra tudo que vai contra o seu caráter, porque ele é amor, ele não pode ficar calado, ele não pode aceitar que o pecado cause dano, cause mal para mim e para você, que somos os seus filhos amados. Muito bem, indo para a parte de domingo, nós vamos estudar o tema então agora, angustiado pelo mal. E logo de imediato, nós temos aqui em nossa lição que Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam a ira, então é a emoção expressa a favor dos injustiçados. Pois bem, e nós vemos que Deus é repetidamente provocado na ira pelo os estudiosos chamam de ciclo da rebelião. E o que seria o ciclo da rebelião que a lição apresentou? O povo se rebela contra Deus e pratica o mal, e faz muitas atrocidades, sacrifica crianças a outros deuses, pratica ações abomináveis. E em segundo lugar, Deus se afasta em resposta às escolhas próprias do povo, porque Deus se afasta e tira sua mão de poder e de proteção. O povo então é oprimido por nações estrangeiras, começa a sofrer, é levado para o cativeiro. E esse povo lá no cativeiro, lá no exílio, eles clamam a Deus por libertação, começam a fazer jejum, buscam o Senhor. E em sua graça Deus vai e concede novamente libertação para o povo. O povo volta a se rebelar contra Deus, erra novamente. E esse ciclo de maldade vai se intensificando e vai demonstrando a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. E é por isso que a lição diz aqui, leia Salmo 78, o que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões de seu povo. Então, quando eu clico aqui na leitura de Salmo 78, você verá que o texto é um texto muito abrangente, que tem muitos versos e não temos como
ler o texto todo aqui. Eu incentivo que você pause o vídeo e leia o texto propriamente dito. Este salmo é o segundo maior da Bíblia. Temos o Salmo 119 e temos o segundo capítulo maior da Bíblia, que é o Salmo 78. Não temos como ler aqui, mas o que fala o Salmo 78 para que possamos responder a pergunta: o que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões de seu povo? Eu respondi assim: revela que apesar das frequentes rebeliões, ingratidão e desobediência de Israel, Deus demonstrou grande paciência, misericórdia e fidelidade. Embora houvesse momentos em que a sua ira foi manifestada através de disciplina e juízo, como castigos diretos ou derrotas diante dos inimigos, ele não abandonou o povo. O Salmo destaca o contraste entre a infidelidade de Israel e a constante compaixão de Deus, que perdoava e renovava as suas promessas. Então é importante você notar essa questão. Por mais que o povo fosse infiel, Deus demonstrava fidelidade, Deus demonstrava também a sua disciplina usando outras nações para conduzir o povo para o âmago da vontade de Deus, tá certo? Então, amor e justiça estão totalmente interligados. É por isso que você e eu precisamos entender que existe a ira de Deus e ela é resultado dele ser justo e santo e até mesmo amável e bom. Então, aqui na tela você tem aí momentos em que Deus demonstrou a ira diante de injustiças e pecado. Se a lição está falando isso aqui, precisamos ter uma clara explicação disso em outros textos. Por exemplo, na época do dilúvio, você tem o texto de Gênesis 6. A injustiça que ocorreu naquele dia foi a corrupção da humanidade. E o texto: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando foi a ira de Deus nesse momento revelada? Deus decidiu destruir a humanidade com um dilúvio, poupando apenas Noé e sua família como exemplo de justiça. A lição que eu e você podemos aprender disso é que Deus é justo, Ele não tolera a maldade sem resposta, mas também Ele é misericordioso, oferecendo salvação àqueles que são justos. Outro ponto e outro exemplo disso é Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18. A injustiça que vemos ali é a perversidade, a imoralidade sexual e a opressão social. O texto diz: disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado sobremaneira. A ira de Deus se revela da seguinte forma: Deus destruiu as cidades com fogo e enxofre, poupando a Ló e sua família pela sua justiça. Então, a lição que aprendemos aqui é que Deus ouve o clamor das vítimas da injustiça e intervém contra a maldade persistentemente. Agora, um terceiro exemplo que nós ainda vemos aqui neste exemplo claro, na parte de domingo, para podermos ter um suplemento aqui, é o bezerro de ouro de Êxodo 32, a injustiça, a idolatria e traição espiritual que o povo comete contra Deus. E o texto é: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. Então, enquanto Moisés estava no alto do monte recebendo as tábuas dos mandamentos, nós vemos o povo se corrompendo, praticando injustiça, e Deus revela sua ira. De que forma? Deus ameaçou destruir o povo de Israel por terem adorado um bezerro de ouro, mas Moisés intercedeu e pediu misericórdia a Deus para com o povo. A lição que nós aprendemos é que Deus exige exclusividade e fidelidade, mas também Deus é sensível à intercessão. Um quarto exemplo é a destruição de Jerusalém, em 2 Crônicas 36. A injustiça foi a idolatria, a corrupção, a rejeição às advertências dos profetas. Deus enviava os profetas, mas o povo matava os profetas e não dava atenção ao que eles diziam. Então Deus diz: o Senhor Deus de seus pais lhes enviou persistentemente avisos por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombaram dos meus mensageiros. A ira de Deus é revelada da seguinte forma: Deus permitiu que Babilônia destruísse Jerusalém e levasse o povo ao cativeiro, como vemos ali na época de Daniel e seus amigos. A lição que tiramos disso é que Deus é paciente, mas a sua ira se manifesta quando a persistência no pecado rejeita a sua misericórdia. Então, enquanto eu e você continuarmos rejeitando a misericórdia e o amor de Deus e continuarmos no caminho do erro, do pecado, da injustiça, isso só nos levará a um resultado, que é o resultado de recebermos a ira de Deus sobre nós. Jesus já recebeu a ira de Deus sobre ele na cruz do Calvário, no Getsêmani. A ira de Deus baixou sobre Jesus
e ele suou gotas de sangue e em terrível angústia ele sofreu tudo aquilo por mim e por você. Agora, se você diz assim, não, eu não aceito o que Jesus fez por mim, eu preciso então receber a ira de Deus. A ira de Deus, ela é manifestada sobre Jesus, por mim e por você. Agora, se você não aceita o que ele fez, ela será manifestada sobre você, sobre mim, no dia final da sua vinda, não é mesmo? Ou no dia do julgamento final. Ainda temos o exemplo aqui da purificação do templo, você pode pausar e analisar isso, nós vamos falar um pouco mais disso na parte de terça-feira. A ira justa é uma resposta apropriada à injustiça, como já falamos, porque ela desonra a Deus. Você pode também ver esse exemplo na vida de Ananias e Safira, mentira e hipocrisia diante da comunidade cristã. E então Deus ele puniu com a morte imediata aquele casal, mostrando que a desonestidade não tem lugar na igreja, né? Deus exige sinceridade, honestidade, especialmente entre os que professam a fé nele. Nós vamos aqui então na nossa lição para a parte de segunda-feira, que tem como título Deus é tardio em irar-se. Deus fica irado diante do mal porque Deus é amor. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça que um profeta bíblico chegou a criticá-lo por ser misericordioso demais. E quem é esse profeta que a lição está referindo-se? Sim, esse profeta que a lição está se referindo é propriamente Jonas. E aqui na pergunta 2 diz, reflita sobre a reação de Jonas ao perdão de Deus aos ninivitas. O que isso nos diz sobre Jonas e sobre Deus? Você conhece a história? Jonas é chamado por Deus para ir até Nínive e pregar contra aquela cidade, dizendo que a cidade seria destruída, e ele prega para aquela cidade dizendo que viria destruição, e o povo todo se arrepende, e Deus então também se arrepende do mal que estava pretendendo fazer com aqueles, porque a sua profecia, ou a profecia de Jonas, era uma profecia condicional. Como eles demonstraram arrependimento, não teria por que Deus agora continuar demonstrando o seu castigo. Ele é misericordioso e longânimo, compassivo, perdoador, e ele não demonstra sua ira para com o povo. E qual que é a reação de Jonas e qual que é a reação de Deus? E vamos então ler aqui. Jonas 4, do verso 1 ao 4, diz, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Então, preste atenção aqui neste ponto. Algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus que é severo, que envia disciplinas contra o seu povo, mas que, ao contrário, o Deus do Novo Testamento, revelado em Jesus, é um Deus de amor. E isso é contrário ao que diz as Escrituras, porque acabamos de ler um texto onde um profeta fala do caráter de Deus e diz que ele é totalmente amor, ele é longânimo, ele só efetua a sua ira quando o povo realmente rejeita as suas muitas oportunidades de salvação, muitas oportunidades a seguir a sua advertência. Ainda nós vemos em Mateus 10, verso 8, cure os enfermos, ressuscitam os mortos, purificam os leprosos, expulsam os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E era isso que o profeta Jonas devia fazer. Ele recebeu o evangelho de graça, a salvação era dada para ele de graça. Então ele precisava demonstrar isso para o povo e precisava ficar feliz porque ele de graça recebeu. Ele deveria dar de graça essa mensagem. Ele também é chamado, assim como eu e você, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos e a purificar os leprosos. Por que ele demonstrou esse sentimento de indignação com Deus ao Deus demonstrar a sua justiça? Então nós vemos que a reação de Jonas ao perdão de Deus, quando Deus perdoa os ninivitas, revela seu coração egoísta e falta de compaixão, pois ele desejava justiça severa e não misericórdia divina para aquele povo. Ele estava mais preocupado com seu orgulho, mais preocupado com o preconceito do que com o propósito de Deus em salvar os perdidos, não é mesmo? Em contraste, nós vemos a atitude de Deus, que demonstra a natureza compassiva, paciente e o desejo de conceder graça para aqueles que se arrependem. É isso que nós podemos ver aqui na parte de segunda-feira. E ainda nós lemos que a reação de Jonas revela dois fatos principais. O primeiro, a severidade de Jonas. E o segundo, a compaixão central do caráter de Deus. Lembra-se que nós sempre dizemos aqui no canal Teologia Adventista que agora, como nunca antes, precisamos aprender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em compreender isso,
jamais teremos um lugar no reino de Deus. E qual que é a ciência da educação? O livro Educação, na página 15, diz que é restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que foi criado. E no finalzinho desse parágrafo ali vai dizer que este é o objetivo da redenção, esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Então eu e você precisamos aprender a ter o caráter de Deus em nossa vida, a sermos compassivos como Ele é, a demonstrarmos compaixão e misericórdia como estudamos na lição da semana passada. Tá bom? Então, nós vamos agora para a parte então de terça-feira, indignação justa. E aqui logo de imediato diz: embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe uma indignação justa. Imagina uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho e de repente um homem ataca essa criança, a sua filha. Essa mulher não deveria ficar irada com essa situação e mais do que depressa ter uma reação de proteção com a sua filha? Claro. E isso é uma resposta adequada ao amor em que ela sente. Então ela demonstra ira, demonstrando essa resposta em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender um pouco a justa indignação da parte de Deus, que é chamada na Bíblia de ira. Não é mesmo? O que a reação de Jesus, a forma como o templo estava sendo usado, nos diz sobre a ira de Deus contra o mal. Então vamos ler aqui alguns textos aqui na tela. Mateus 21, verso 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Em João 2 também, 14 e 15, nós temos o mesmo relato em que Jesus ele pega um chicote, ele adverte aquelas pessoas que estão fazendo da sua casa um covil, um lugar de comércio, né, da sua casa de oração. E aqui pergunta para nós então, qual foi a reação de Jesus? Nós podemos entender que a reação de Jesus, a forma como o templo estava sendo usado, revela a ira de Deus contra o mal e a corrupção que desonra a sua santidade e oprime os outros. Ao expulsar os comerciantes e cambistas, Jesus ele então demonstrou uma indignação justa contra aqueles que transformavam um lugar de adoração em um espaço de exploração financeira. Estavam explorando do povo, vendendo ali aqueles animais para o sacrifício. Imagine as pessoas que vieram de longe, que viajaram 4 ou 5 dias, pessoas que viajaram mais de meses, não teriam como trazer um cordeiro, não teriam como trazer uma pomba, então eles deixam para comprar ali, e mesmo que eles trouxessem, as pessoas do templo já tinham armado uma trama entre eles. Não era possível entrar dentro do templo com um cordeiro que não fosse comprado ali. E com isso eles estavam extorquindo o povo, explorando financeiramente aquele povo, e Jesus agora fica indignado diante dessa situação. E esse episódio, ele nos ensina que a ira divina não é descontrolada, como muitos pensam por aí. Não, ela é santa, ela é voltada para corrigir o erro. Se você ler o Desejado das Nações, diz ali que Jesus pegou o chicote, mas ele não chicoteou nenhuma das pessoas que estavam ali. Ele apenas afugentou, e o livro Desejado de Todas as Nações diz que aquele chicote na mão de Jesus parecia uma espada flamejante. E agora uma luz começou a brilhar ao redor dele. E com toda a autoridade, as pessoas não ousavam ficar na frente de Jesus, elas se afugentavam, saíam, corriam, e enquanto Jesus destruía tudo e derrubava tudo, demonstrando zelo pela sua casa. Os discípulos então lembraram dessa passagem em que Jesus demonstraria zelo pela casa do Senhor. O zelo pela minha casa, o zelo do Senhor me consome. E foi isso que Jesus demonstrou. A sua ira é automaticamente o mesmo que dizer que Deus demonstra zelo pela sua justiça, pelo seu caráter. Ele ama os seus filhos e não quer vê-los sendo subjugados pela desonestidade. Então, Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação com que aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando em um covil de salteadores. O templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis, e Jesus ele não poderia suportar isso, não é mesmo? Agora, quando nós vamos aqui para a pergunta do final, diz assim: como evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? Eu estou indignado contra algo, mas não é algo justo. E eu quero justificar o meu egoísmo. Na verdade, tudo que eu estou fazendo é resultado do meu orgulho, do meu egoísmo, do que eu quero. E às vezes eu tento justificar isso
com uma, entre aspas, justa indignação. Por que é comum cair nesse erro e como nos proteger dessa tendência sutil, mas real? Eu coloquei aqui uma resposta sugestiva que você pode utilizar, ou também você pode colocar a sua resposta, mas aqui é uma ideia para que você possa também pensar e ter a sua resposta. Evitar justificar a ira egoísta como justa indignação requer autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Precisa também de oração e alinhamento com os valores bíblicos. Toda a sua indignação contra o que é errado precisa estar alinhado com os valores bíblicos. Para nos proteger, devemos refletir sobre a origem da ira, perguntando se ela visa a justiça de Deus ou interesses pessoais. Eu preciso pensar, por que eu estou indignado? Por que eu estou irado? Realmente eu estou visando a justiça e a vontade de Deus ou estou visando meus próprios interesses? Eu dar espaço antes de reagir impulsivamente e buscar a orientação divina. Você precisa dar espaço aos pensamentos e sentimentos. Além disso, avaliar o impacto da ira e praticar o fruto do Espírito. Vamos aqui agora para a nossa lição de quarta-feira. Deus não se agrada em afligir. Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos, assim como a sua justiça, assim como a sua justa indignação contra os que causam sofrimento. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Sua ira é exclusivamente dirigida contra os que prejudicam as suas criaturas. Essa verdade ela é vista na persistência de Deus em perdoar o povo e conceder-lhes oportunidade de reconciliação. Notem que nós vimos anteriormente, lá na parte de domingo, o ciclo da rebelião, onde as pessoas abandonavam os preceitos de Deus, eram levados para o cativeiro, porque Deus assim permitia através do exílio, mas o povo agora, ao ser disciplinado, eles clamavam ao Senhor e Deus ouvia as orações, Deus intervia, promovia para eles libertação e novamente o povo se rebelava, mais uma vez o povo demonstrava falta de amor e voltava-se para outros deuses, para aquilo que é errado. E aí até a pergunta aqui da 4 diz assim: por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio dos babilônios? Nós vamos ler os textos e vamos tentar responder essa pergunta e logo em seguida responder a seguinte pergunta: por que ele puniu os babilônios depois? Se ele se utilizou dos babilônicos para demonstrar disciplina para com o povo, por que ele depois disciplina os babilônios? Vamos ler os textos aqui. Esdras 5:2. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que destruiu este templo e despertou o povo para a Babilônia. 2 Crônicas, então, 36:16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expulsaram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Jeremias 51, verso 24 a 25. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei a minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Jeremias 51, verso 44. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais ocorrerão a ele e a muralha babilônia cairá. Então nós percebemos nesse texto a disciplina que Deus efetua sobre o povo rebelde, que é o seu povo, o povo de Israel, e também como ele pune os babilônicos e os demais povos também que causam sofrimento ao povo de Israel. Qual que é a resposta que podemos dar então a essa pergunta? Por que Deus trouxe o juízo a Jerusalém por meio dos babilônios? Deus trouxe o juízo a Jerusalém por meio dos babilônios porque o povo de Judá persistiu em sua desobediência, idolatria e rejeição aos profetas enviados por ele. E por que ele puniu os babilônios depois? O cativeiro babilônico foi uma consequência da rebelião de Judá e uma forma de discipliná-los e levá-los a arrependimento, né? E, no entanto, Deus também puniu os babilônios por sua arrogância, violência e crueldade ao executar esse juízo. Isso revela a justiça de Deus, que usa nações como instrumentos de correção, mas também responsabiliza essas nações
né, que agem com orgulho e maldade, reafirmando então o seu controle soberano sobre a história e sobre a fidelidade à justiça. Então Deus é o soberano, Ele que conduz as nações, Ele estabelece reis, Ele tira reis, como é apresentado em Daniel capítulo 1. Ele demonstra a sua fidelidade, a sua justiça e o seu amor constantemente. Né? E isso é um ponto que nós precisamos aprender aqui. No finalzinho aqui da nossa lição de quarta-feira tem a seguinte pergunta: Deus não quer trazer juízo sobre ninguém, e isso influencia a sua compreensão da ira divina? Se Deus é tardio em irar-se, não deveríamos ser mais pacientes com os outros também? Como fazer isso e ao mesmo tempo proteger as vítimas de injustiças? A compreensão de que Deus não deseja trazer juízo sobre ninguém é evidente e aparece na Bíblia, em Ezequiel 33, verso 11, porque ali destaca que sua ira é justa e sempre acompanhada por misericórdia e paciência, visando o arrependimento e a restauração. Ali nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso nos ensina a ser pacientes com os outros, refletindo a compaixão de Deus em nossas interações. Contudo, paciência não significa tolerar injustiças. Devemos agir para proteger as vítimas, promovendo a justiça de uma forma equilibrada e sem vingança, por meio da oração, domínio próprio e os frutos do Espírito Santo. E pois bem, tendo visto essa parte de quarta-feira, Deus não se agrada em afligir, nós vamos agora para a parte de quinta-feira, demonstre compaixão. Embora a ira divina seja aterradora, como a Bíblia apresenta aqui, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Nós vemos isso que tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus expressa a sua ira contra o mal, como já falamos aqui. A ira divina ela é aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal. Se você pratica o mal, você precisa temer a ira de Deus. Mas se você pratica o que é correto, os ensinamentos do Senhor, vive esses ensinamentos em prática, obedecendo os mandamentos e fazendo o bem para o seu próximo, você não precisa temer a ira de Deus, tá bom? Nesse sentido, o amor é fundamental para Deus, mas a ira não. Onde não há mal ou injustiça, a ira divina não é necessária. É importante parar aqui para fazer um comentário sobre isso, sabe? A palavra de Deus diz que nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Então, a bondade para aqueles que praticam a justiça, mas para aqueles que praticam a injustiça, a severidade. Outra coisa que precisamos entender também, que ali em Apocalipse 14 e Apocalipse 19, nós vemos a ira de Deus como será manifestada sobre aqueles que são ímpios. Aí algumas pessoas dizem assim: Pastor Anderson, não é possível isso. Deus é amor, Ele ama os seus filhos de todas as formas e quer o bem de todos eles. Não é possível que Ele vai fazer uma destruição, que Ele vai promover a destruição daqueles que existem no mundo que são seus filhos. Olha, aqueles que são seus filhos são aqueles que lhe obedecem. Aqueles que não obedecem ao Senhor são filhos da ira. E como disse aqui o texto de Romanos 1, que nós lemos no início, eu vou ler de novo para vocês, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, olha só, Deus ele não quer destruir ninguém. Esse é um ato contrário ao caráter de Deus. É um ato estranho de Deus, como diz a teologia. Mas Ele irá praticar este ato. Chegará um momento em que Jesus, que está no santuário celestial como um advogado intercedendo por mim e por você, Ele vai tirar esse manto de sumo sacerdote e vai vestir uma roupa de guerreiro, né? De rei justo e guerreiro e juiz. Então, em um momento, ele atua como um advogado, mas ele depois, na sua vinda, virá como juiz. E ele vai juntar o trigo no seu celeiro, né? É a representação dos justos. Mas ele vai juntar as uvas no seu lagar e vai pisar essas uvas, como demonstração da ira de Deus. Você depois leia isso lá em Apocalipse 14, em Apocalipse 19, e você vai entender melhor. Agora, diante desse título, Demonstre Compaixão, como nós podemos entender então a pergunta 5? Qual é a pergunta 5? Alguns têm receio de que a ira divina seja interpretada erroneamente como justificativa para a vingança humana. Será que porque Deus ele é representado na Bíblia como Deus que se ira contra o mal, né?
E isso pode, então, justificar erroneamente a minha ira? Pode justificar aos meus excessos de ira que me levam à vingança? Como a Bíblia alerta contra a vingança humana? Olhem só os textos aqui. Deuteronômio 32, 35 fala assim: a mim pertence a vingança e a retribuição. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo é Deus. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Veja, não precisa ficar indignado assim a ponto de querer vingar. Você pode se indignar sim diante da injustiça, da opressão, mas você não precisa cometer a vingança por seus atos pessoais, porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. No devido tempo, os pés das pessoas que praticam o mal, os pés deles escorregarão. O mal mesmo virá sobre eles, porque se eles afastam-se de Deus, eles sofrerão consequências do afastamento de Deus sobre sua própria vida. Tá? Provérbios 20, 32 diz: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espero pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Ah, Ele me paga, isso não vai ficar assim. Esse pensamento não é um pensamento de um cristão, porque o cristão verdadeiro, ele precisa esperar no Senhor e deixar que Deus promova então a vitória, que Ele dê a vingança de acordo com como Ele julgar necessário. Provérbios 24, 29. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Também não podemos fazer isso. E Romanos 12, versos 17 a 21 fala: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Irmãos, eu estou tentando ler todos os textos com vocês, aqueles na medida do possível, porque uma só sentença das Sagradas Escrituras vale mais do que 10.000 argumentos ou ideias humanas. Está lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 72, e você precisa entender isso. O verso 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Jesus, quando veio, ele exemplificou isso. Ele diz que temos que pagar o mal com o bem, que precisamos orar pelos que nos perseguem, que precisamos orar pelos nossos inimigos, porque orar pelos amigos é fácil. Querer o bem para aqueles que nos fazem bem é muito fácil. Agora o difícil é amarmos os nossos inimigos, e Jesus nos deu esse mandamento. Ainda em Hebreus 10, 30, pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Percebam que a Bíblia é bem clara em dizer que a vingança pertence ao Senhor. Então eu respondi na pergunta 5 o seguinte: a Bíblia alerta claramente contra a vingança humana, enfatizando que ela pertence exclusivamente a Deus, que é justo e é perfeito, capaz de promover essa vingança da maneira justa. Estes textos nos ensinam que a ira divina não é licença para as ações humanas vingativas, mas ela é um convite à confiança na soberania de Deus e à prática do amor e do perdão. Deus tem o direito de exercer juízo e quando o faz, ele sempre realiza com perfeita justiça. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós podemos ver isso explicitamente. Então esses textos aqui são importantes. Agora nós precisamos perseverar nesse caminho. E aí, meus queridos, eu vou para a parte final, onde eu quero dizer para vocês aqui uma aplicação prática. Quais aplicações práticas podemos tirar da lição que aprendemos essa semana? Examine suas motivações. Antes de reagir com ira, pergunte a si mesmo: a minha ira ela é movida pela justiça divina ou pelo orgulho ferido? O irmão me causou mal, olhou para mim com o olho torto na igreja. Eu vou querer vingança para ele? Ou ele causou mal para mim, a família, foi desonesto comigo, eu emprestei um dinheiro e ele nunca me pagou, atrapalhou os meus negócios. Qual é a reação humana? Você precisa examinar suas motivações. Minha reação refletirá o caráter de Cristo? Ou não? Outra coisa, busque reconciliar-se rápido. Não permita que a ira dure muito tempo. Resolva conflitos antes que se transformem em mágoas profundas. Antes que a raiva se torne ódio, vá atrás, converse. Coloque em prática Mateus 18, vá com teu irmão e converse com ele. Agora, alguns aspectos práticos que você pode se utilizar na sua vida. Como você pode colocar em prática isso no trânsito? Alguém corta você no trânsito de uma forma perigosa e a ira realmente surge, como acontece automaticamente, por causa da imprudência daquele outro. Como você deve agir? Como agir sem pecar? Reconheça sua ira e respire fundo. Evite gritar,
Evite xingar ou reagir de forma impulsiva. Ore rapidamente ao Senhor e diga: Senhor, ajude-me a manter calma e a perdoar essa pessoa nesse momento. E reflita bem, talvez essa pessoa esteja apressada ou distraída, talvez esteja algo muito grave acontecendo na vida dela, talvez ela esteja descontrolada, desequilibrada, né? Use a oportunidade para exercitar paciência e compaixão e demonstrar que você é um cristão verdadeiro. Ou quem sabe no trabalho, um colega critica você injustamente em frente aos outros, provocando humilhação, constrangendo você diante daqueles que você gosta. Como você pode agir sem pecar nesse momento? Reconheça a ira, entenda que faz parte de uma emoção automática humana, mas não reaja imediatamente com palavras ofensivas ou comportamento agressivo. Entenda que ali é uma oportunidade que você demonstre o amor e compaixão para com o outro, e com isso, como lemos no texto anterior, você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa, demonstrando a bondade, pagando o mal com o bem, e com isso você estará testemunhando do amor de Deus. Busque resolver a situação em particular com calma, dizendo: gostaria de entender melhor o que aconteceu ali, por que você fez aquilo, gostaria que nós dedicássemos aqui algum tempo para esclarecer isso. E você verá que as coisas se solucionarão da melhor forma possível. Ore por sabedoria para abordar o problema com maturidade cristã e não seguindo os seus impulsos que são pecaminosos ou humanos. Em casa, como podemos aplicar de forma prática isso nos nossos relacionamentos familiares? Imagina a situação: um filho desobedece o pai ou a mãe, responde com desrespeito, causa frustração, não faz aquilo que o pai e a mãe pediu ou age de maneira totalmente contrária do que seus pais pediram. Como agir sem pecar? Antes de gritar, de ser bruto, ignorante ou disciplinado no calor do momento ali, né? Alguns pais de repente faz uso da sua força física e disciplina imediatamente o filho, né, com um tapa no rosto ou com algum outro tipo de agressão. Acalme-se e reflita um pouco. Como Deus lidaria com essa situação comigo? Como eu devo lidar com essa situação com meu filho representando Deus e cortando o mal pela raiz? Qual foi o motivo em que meu filho fez isso? O que levou ele a fazer isso? Você precisa analisar todos os aspectos. Explique ao filho por que aquilo foi errado e, com amor, aplique a correção necessária. É muito fácil de entender esses pontos aqui, mas é difícil de aplicá-los na nossa vida cotidiana. Mas é importante buscarmos ajuda em Deus. Ore com Ele após a conversa, mostrando que você também está buscando agir de acordo com Deus, tá bom? E ele vai entender esse ponto e ele vai aprender mais do caráter de Deus. Na igreja, imagine a situação: alguém faz um comentário negativo sobre o seu trabalho na igreja, desvalorizando aquilo que você faz, os seus esforços, o seu serviço, e como você vai agir diante dessa situação sem pecar. Porque você e eu aprendemos aqui na lição dessa semana que devemos irarmos, mas não pecarmos. Não reaja com ressentimento ou fofoca. Reconheça que a crítica pode ser uma oportunidade de crescimento ou apenas a opinião de alguém. E se é apenas a opinião de alguém que não condiz com a verdade, por que você vai se estressar? Por que você vai demonstrar ira, ódio? Por que você vai alimentar esse ressentimento? Converse com a pessoa de forma respeitosa, buscando esclarecimento. Olha, eu gostaria de entender melhor o que você quis dizer e por que deixe seu comentário. E permita que a conversa flua. Ore para que Deus lhe dê um coração humilde e sabedoria para lidar diante dessa situação. E por último, como podemos reagir nas redes sociais? Imagina a situação: alguém publica algo ofensivo ou provoca uma discussão sobre fé cristã, desrespeitando suas crenças. Você faz um comentário bíblico, você faz uma postagem e alguém faz um comentário ali desprestigiando você, ou um comentário ofensivo provocando uma discussão, um debate. Como você pode reagir sem pecar? Resista à tentação de responder com raiva ou de debater ali de maneira agressiva diante daquela circunstância. Reflita: será que essa pessoa realmente está aberta a diálogo? Ele quer aprender a Bíblia? Ou ele está apenas provocando aqui para causar polêmica, para me colocar em condições difíceis diante daqueles que me seguem nas redes sociais? Pense tudo isso. Reflita muito bem. Responda com mansidão e com amor, defendendo sua fé sem desrespeitar o outro. Não trate ele como você foi tratado ou tratada, tá bom? Esse será um ponto específico e importante na sua vida. E no mais, meus queridos irmãos, que você possa seguir esse ensinamento e você seja totalmente abençoado pelo Senhor. Que Deus, o eterno e poderoso Senhor dos céus,
abençoe você e que você seja revestido do poder do Espírito Santo para que tenha todo o autocontrole, todo o amor para, quando ficar indignado, buscar forças do alto. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos aqui na semana que vem para o estudo da lição de número 6. Até lá!